Olá, pessoal do nono ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre triângulos semelhantes. Para isso, a gente vai focar aqui nessa inquietação no nosso personagem Ronaldo, onde ele fala o seguinte: e se eu desenhar dois triângulos, eles serão semelhantes? O que é preciso para que dois triângulos sejam semelhantes? E essa é a pergunta que a gente pretende responder, certo? Como a gente já sabe, para duas figuras serem semelhantes, elas precisam ter lados proporcionais e ângulos congruentes. Mas os triângulos, a gente tem alguns casos onde a gente não precisa conferir todos os lados e todos os ângulos, certo? Esses casos são o que a gente chama de casos de semelhança entre triângulos, ou casos de semelhança de triângulo, onde nem sempre é necessário conhecer a medida de todos os lados e de todos os ângulos de dois triângulos para verificar se eles são semelhantes. Certo? A gente vai estudar três casos em que isso acontece. No primeiro caso, é o caso ângulo-ângulo, onde se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes, certo? Como a gente sabe, ângulos correspondentes correspondem à mesma posição nas duas figuras, ou seja, nos dois triângulos. Então, como a gente pode verificar aqui, tanto o ângulo que está em B quanto o que está em B', eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, quanto os ângulos que estão em A e em A' também são congruentes, certo? Nesse caso, o triângulo ABC e o triângulo ABC', eles serão semelhantes. Mas por que que isso acontece? Bom, como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180, certo? Então, independente da medida de A e de B, a medida de C tem que obedecer essa regra. E como a gente tem as mesmas medidas no triângulo azul, o ângulo C' terá que ser o mesmo que o ângulo C, ok? Como eu tenho os três ângulos internos congruentes, isso já satisfaz a minha primeira condição, onde eu preciso ter os três ângulos internos congruentes. No caso dos lados proporcionais, é o seguinte: se eu não mudo os meus ângulos, automaticamente eu não mudo a forma do meu triângulo, ok? Por quê? Porque não existe outra forma de um triângulo ficar tendo os ângulos congruentes se eles não forem semelhantes, certo? Se os lados não fossem proporcionais. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo abaixo, ó, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC, que é o maior, certo? E o triângulo DEC, que é o triângulozinho menor, mais em cima. Esses triângulos são semelhantes? Por quê? Bom, vamos analisar eles de mais perto, então. Como o próprio livro nos fala, eles são, né? Mas vamos entender o porquê. Bom, a primeira coisa que a gente pode analisar aqui é que o ângulo C pertence aos dois triângulos. Então, esse ângulo C aqui, ó, pertence tanto a ABC quanto a DEC, ok? Então, o ângulo C pertence aos dois, então eles são congruentes. Como a gente aprendeu lá no começo do segundo bimestre, aqui ó, eu tenho duas retas paralelas, no caso aqui o segmento AB e essa reta R, certo? Isso me diz que os ângulos correspondentes, eles são congruentes, certo? Ok? Nesse caso, A é congruente a D, e isso já satisfaz a minha condição, onde eu só preciso de dois ângulos internos para que eu tenha os triângulos semelhantes, ok? O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado, onde ele fala o seguinte: se dois triângulos têm dois pares de lados correspondentes com medidas proporcionais e os ângulos compreendidos por esses lados são congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Bom, vamos entender um pouco melhor o que o livro quis nos dizer aqui. Quando ele fala
sobre dois lados correspondentes e o ângulo compreendido entre esses lados, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Eu tenho esse lado aqui, por exemplo, AB e o lado AC, e o ângulo formado por esses lados é o ângulo que a gente vai trabalhar, ok? No exemplo aqui do triângulo menor, vai ser esse ângulo de cima também, certo? Então, não adianta eu ter um triângulo, certo? E eu pegar, por exemplo, os mesmos lados, ó. Vou chamar aqui das mesmas letras, só para facilitar. Então, não adianta eu pegar esse lado e esse lado se eu vou trabalhar com o ângulo que não está entre os dois, ok? Eu preciso trabalhar com o ângulo que está entre os dois, ok? Bom, dito isso, ó, se eu tenho um lado, um ângulo e o outro lado, certo? Nessa ordem, sempre com o ângulo entre os dois lados, ó, a própria sigla já nos dá essa dica. O A de ângulo está entre os lados. Nesse caso, se os lados são proporcionais e o ângulo é congruente, então a gente já sabe que esses dois triângulos eles são semelhantes. Vamos ver aqui esse exemplo novamente, né? Mais um exemplo aqui, ó. Perceba que o ângulo aqui em A e em A' é 90 graus, ok? E a proporção entre 6 e 9 e 8 e 12, como a gente pode ver aqui ao lado, ela é 2 terços, tanto 6 nonos quanto 8 dozeavos, certo? Ou seja, elas são proporcionais. Então, nesse caso, a gente sabe que pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes, beleza? Vamos agora para o terceiro e último caso, que é o caso lado, lado, lado. Ou seja, se dois triângulos têm os três pares de lados correspondentes com medidas proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. O que isso quer dizer? Que quando eu faço a razão entre AB e a linha B', certo? Que é essa primeira razão aqui, ó. Se essa razão for igual à razão de AC e a linha C', que no caso é essa lateral aqui da direita, certo? Nos dois triângulos. E também for igual ao terceiro lado, CB e C'B', que é esse pedacinho aqui à esquerda, certo? Nos dois triângulos. Se a razão de semelhança nos três for igual, certo? Então, os triângulos são semelhantes. Tá certo? Então, a gente tem esses três casos de semelhança de triângulos, ok? Onde a gente vai poder estar aplicando uma de cada vez para poder descobrir se os triângulos são ou não semelhantes. Bom, mais à frente aqui a gente tem um textinho falando de Tales e a aplicação de semelhança de triângulos. Aqui ele nos dá um exemplo de como a gente pode usar esse conhecimento na prática. Resumindo um pouco, Tales, viajando ao Egito, ele descobriu como calcular a altura de uma pirâmide apenas usando semelhança de triângulos. Como ele fez isso? Bom, aqui a gente tem uma exemplificação, certo, do que ele utilizou para descobrir a altura. Aqui, esse segmento aqui, a linha B' seria a altura da pirâmide, que ele ainda não conhece, certo? Com isso, ele pôde calcular essa distância B', C' aqui, que seria a base do triângulo, ok? Como ele poderia medir isso? Bom, com passos, com uma corda. Eu sei que essa distância era do conhecimento de Tales, certo? E bastava que, sabendo que esses dois lados formavam ângulos de 90 graus, certo? Ou seja, eles são perpendiculares, à medida que ele colocasse um bastão perpendicular também ao chão, certo? Esses dois triângulos formados, ó, eles seriam semelhantes. E aí, utilizando essa proporção entre os lados, certo? Já que ele sabe a altura do bastão, ele conseguiria encontrar a altura da pirâmide, ok? Aqui ele dá mais uma exemplificação de como ele fez isso, certo? Caso você tenha curiosidade, recomendo que você leia esse textinho para descobrir um pouco melhor como ele fez todos esses cálculos. É bem interessante. Então é isso, pessoal. Essa é a aula dessa semana. Espero que vocês consigam fazer a atividade,
tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!